Olá pessoal, mais um vídeo de resolução de exercício. Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício sobre o método das tensões de nó. A gente vai fazer o problema de avaliação número 4.6. O enunciado dele nos diz: use o método das tensões de nó para determinar V1 no circuito mostrado. Bom, se a gente quer determinar V1, eu acho que é interessante a gente usar esse nó aqui como sendo o nó de referência. Isso porque, se a gente utilizar esse nó como nó de referência, uma das tensões de nó vai ser essa tensão V1 que a gente está querendo descobrir qual é. Vou chamar esse nó aqui de nó 1, esse nó de nó 2 e esse outro nó aqui de nó 3. Então, como a gente disse no slide anterior, o nó inferior vai ser o nosso nó de referência. A gente também tinha chamado esse nó de nó 1, esse de nó 2 e esse outro aqui de nó 3. Então, nós temos o nó de referência e mais 3 nós. A gente tem 4 nós. Então, a gente tem 3 tensões de nó, que é 4 menos 1. A gente tem 3 tensões de nó. Entre os nós de referência e o nó 2, a gente tem um ramo que tem apenas uma fonte de tensão. E entre o nó 2 e o nó 3, nós temos um ramo que também tem apenas uma fonte de tensão. Então, nós temos dois nós que, entre eles, a gente tem apenas uma fonte de tensão. E é importante que é uma fonte de tensão e não uma fonte de corrente. Se fosse uma fonte de corrente, a gente não poderia dizer o que vamos dizer agora. Então, já que a gente tem, entre dois pares de nós, um ramo que tem apenas uma fonte de tensão, de tensões de nó desconhecidas, a gente vai ter o número de tensões de nó menos 2, que são as duas fontes. Então, a gente vai ter uma tensão de nó desconhecida. Então, vamos olhar para cá. Então, a gente sabe que do nó de referência para o nó 2, a gente vai ter essa tensão de elevação que tem um valor igual ao valor dessa fonte, então tem um valor igual a 60 volts. E entre o nó 2 e o nó 3, a gente tem uma diferença de tensão que é igual a 6Φ, que é o valor dessa fonte. Então, do nó de referência para o nó 3, a gente tem essa elevação V3, que tem que ser a mesma elevação quando a gente faz esse caminho do nó de referência até o nó 3. Tem que ser a mesma tensão de elevação V3. E essa tensão de elevação V3, ela vai ser igual à elevação da fonte de 60 volts mais essa elevação da fonte de 6Φ. Então, a gente também sabe qual é o valor de V3. A única tensão de nó desconhecida vai ser essa tensão de nó V1. Mas essa fonte de tensão de 6Φ, ela depende do valor dessa corrente Φ. Então, para a gente saber o valor dela, a gente precisa saber qual é o valor dessa corrente Φ. Então, a gente também vai precisar de uma equação de restrição, uma equação que vai nos dizer qual é o valor dessa fonte de corrente Φ, para a gente descobrir qual é o valor da fonte de tensão. E a gente, muito provavelmente, também precisa encontrar qual é o valor que a gente vai precisar encontrar uma equação que vai relacionar o valor da tensão V2 com o valor da tensão V3. Então, a gente também precisa de mais uma equação que vai relacionar o valor de V2 com o valor de V3. Então, a gente vai ter que descobrir, a gente vai ter que escrever 3 equações. Uma equação para a tensão de nó V1, uma equação de restrição para encontrar o valor de Φ, para encontrar o valor dessa corrente de controle, e uma equação para relacionar V2 e V3. Então, vamos começar aqui por essa equação de tensão de nó. Nós temos uma corrente que vai sair do nó 1 em relação ao nó 2.
Então, a gente vai fazer V1 menos V2 dividido pela resistência 2. A gente tem uma outra corrente que vai sair de V1 em direção ao nó de referência. Então, a gente tem V1, esse outro nó está ligado ao nó de referência, então vai ser V1 dividido por 24. E a gente tem uma outra corrente saindo do nó 1 em direção ao nó 3. Então, a gente tem que V1 menos V3, a diferença de potencial entre os terminais desse resistor, certo? V1 e V3, então V1 menos V3, dividido pela resistência, pelo valor da resistência, que é 3 ohms. Isso igual a zero. Agora, vamos montar essa equação que relaciona a tensão no nó 2 e a tensão no nó 3. A gente já falou que do nó de referência para o nó 3, a gente vai ter uma elevação de V3. E desse nó, se a gente fizer esse outro caminho aqui, passando pelo nó 2 e indo para o nó 3, então a gente vai saindo desse nó de referência e fazendo todo esse percurso, a gente também tem que ter a mesma elevação V3. E do nó de referência até o nó 2, a gente tem uma elevação V2. E do nó 2 até o nó 3, a gente tem uma diferença de tensão que é igual à tensão nessa fonte, que é igual a 6 φ. Então, a gente vai ter que essa tensão de elevação V3 vai ser igual a essa elevação V2 mais essa elevação da fonte de tensão. V2 é igual a 60 volts, já que a gente só tem essa fonte de tensão nesse ramo. Então, a gente vai ter que V3 é igual a 60 da fonte mais 6 φ dessa outra fonte dependente aqui. Por último, falta a gente encontrar qual é a equação para Φ. E Φ é essa corrente saindo do nó 3 e indo para o nó 1. Então, a gente vai usar V3 menos V1 dividido pela resistência 3. E olhem, é exatamente essa equação aqui, mas com um sinal de multiplicada por menos 1, né? Ao invés de fazer V1 menos V3, a gente faz V3 menos V1. Porque aqui em cima a gente estava fazendo a corrente saindo do nó 1 e indo para o nó 3. E aqui embaixo a gente estava olhando a corrente saindo do nó 3 e indo para o nó 1. Eu posso pegar essa equação que eu montei para Φ e substituir ela aqui nessa equação 2. Então, eu vou substituir Φ por V3 menos V1 dividido por 3. Se eu resolver essa equação para V3, se eu simplificar ela resolvendo para V3, eu vou ter que V3 é igual a 2 vezes V1 menos 60. Então, essa equação 4, ela tem de incógnita V1 e V3. A equação 1 tem de incógnita V1 e V3. E eu quero descobrir qual é o valor de V1. Então, nessa equação 3, eu vou pegar esse valor de V3 e substituir ele por essa fórmula que relaciona V1 com V3 e me diz que V3 é igual a 2 vezes V1 menos 60. Fazendo essa substituição e resolvendo essa equação para V1, eu encontro que V1 é igual a 48 volts. Com isso, a gente resolve o exercício. E com isso, a gente resolve esse exercício. Rápido, né? Vocês podem tentar fazer em casa também, resolver outra vez, tirar todas as dúvidas. E a gente se vê num próximo vídeo de resolução de exercício.